Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, bem-vindos ao programa Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre o tema das reuniões mediúnicas. Se você é um médium e já trabalha numa casa espírita, você com certeza está familiarizado com o que acontece numa reunião mediúnica. Mas não perca esse programa, nos acompanhe, porque você vai receber aqui muitas outras informações importantes. E se você tem curiosidade de saber o que acontece numa reunião mediúnica, nos acompanhe também, porque aqui você vai esclarecer muitas dúvidas, vai desmistificar muitas coisas e saber exatamente o que os médiuns fazem numa reunião mediúnica. Então, nós trouxemos para falar sobre esse tema, além da Luciene Batista, trouxemos Marcos Vinícius Lopes Dias, nosso querido Marquinhos, que é vice-diretor de atendimento espiritual da Comunhão Espírita de Brasília. Bem-vindo, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo ótimo. Obrigada por você aceitar nosso convite. Esse tema da mediunidade, você já tratou aqui conosco algumas outras vezes, mas é sempre bom a gente retornar a ele, né? De alguma outra forma. E Kardec, em O Livro dos Médiuns, tratou sobre as reuniões mediúnicas no capítulo As Reuniões e as Sociedades Espíritas. E esse livro foi escrito lá em idos de 1860. Kardec classificava as reuniões mediúnicas em 3 tipos: frívolas, experimentais e instrutivas. Hoje em dia a gente classificaria de outras formas, mas começamos perguntando para você o que Kardec quis dizer com esses 3 tipos de reunião mediúnica. Bom, Kardec era muito didático, né? Então ele trazia para a gente essas orientações para a gente compreender o que é a reunião mediúnica. Ele classificou essas reuniões porque é o seguinte: no início tudo era reuniões frívolas, eram espetáculos que eram apresentados, inclusive o próprio Kardec foi à reunião frívola, né? Foi um espetáculo para ver o que estava acontecendo, e a partir dessas reuniões começaram as reuniões experimentais. Kardec começou a experimentar algumas coisas e outras pessoas também começaram a estudar a partir das reuniões frívolas. Quer dizer, tudo começou com reuniões frívolas, porque não tinha conhecimento, né? E eram as cadeiras girantes, não era isso, Marquinhos? Eram as mesas que davam batidas. Eram cadeiras que davam batidas, eram pranchetas que escreviam, diversos fenômenos físicos, né? Que hoje em dia não se tem mais utilizado isso, porque a tendência de quando você vai se esclarecendo é passar desse efeito mais físico para o intelectual. Tanto que Kardec fala que no futuro, a mediunidade futura é a intuição, né? Então, para o momento, era isso que tínhamos. Então, ele classificou em reuniões frívolas aquela que as pessoas iam por curiosidade, para espetáculos, né? E depois as pessoas que começaram a experimentar, fazer experiências, ele chamou de experimentais. Mas tem uma reunião que ele chamou de instrutivas, ou reuniões sérias, né? São aquelas reuniões que você vai para estudar, entender de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, e compreender o nosso objetivo aqui na Terra. E essa ele chama de reuniões instrutivas, onde você vai para se instruir. Nós, na reunião mediúnica, nós aprendemos muito com os diálogos, né, com as conversas com os espíritos, para nos transformarmos. Por isso ele chama desse nome instrutivo. Luciene, continua aí o bate-papo. Então, é interessante que você tenha dito que hoje nós classificaríamos de uma forma diferente, porque se a gente for pensar, por exemplo, no trabalho, né, que a gente acompanha aqui no centro ao qual a gente é vinculado, que é a Comunhão Espírita de Brasília, a gente observa que o enfoque das reuniões mediúnicas hoje é outro, né? Nós temos aqui no Brasil esse vínculo da mediunidade com a possibilidade de uma assistência, um socorro espiritual. A gente tem feito da mediunidade esse intercâmbio que vale, que funciona, que atua, principalmente para dar voz às pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão de alguma forma no mundo espiritual, numa situação de dor. E isso leva a mediunidade, leva a reunião mediúnica
para uma outra direção, além dessas que Kardec apontou, né? Temos nos preparado cada vez mais para lidar com essa dinâmica. Não é uma dinâmica fácil. Nem todo mundo está preparado para conversar com alguém que está sofrendo, seja essa pessoa viva ou morta. Nem todo mundo tem algo a dizer. E nós contamos demais com os benfeitores espirituais, mas também nem todos nós estamos aptos a confiar, a nos entregar e a deixar essa intuição agir para que eles possam nos assistir e sugerir coisas que a gente possa dizer, assuntos a abordar. Então, para nós, a reunião mediúnica tem esse caráter que é diferente disso tudo que Kardec colocou, mas que, na minha opinião, hoje, pelo menos dentro dos centros espíritas de formação kardecista, essa, eu acho, né, Marquinhos, que é o caminho forte da reunião mediúnica é esse, né, o da assistência. O grande segredo da doutrina espírita é a gente compreender o que a gente pode extrair daquilo que a gente percebe nas reuniões mediúnicas, seja nos diálogos, seja nas mensagens recebidas, ou até mesmo nas palestras, né? Porque essa observação é que a gente vai começar a fazer um autoconhecimento para ver o que eu preciso trabalhar em mim, né? Antigamente, as reuniões se fazia essas materializações para tratamento de cura, para se curar pessoas. Nos livros de André Luiz tem relatos de tratamento de cura que eles faziam nas reuniões mediúnicas de materialização. Hoje em dia, as pessoas mais esclarecidas, né, estudando a doutrina espírita, a tendência é compreender que hoje nós necessitamos entender e compreender o que eu preciso trabalhar em mim. Porque quando eu não compreendo, eu não ajo daquela forma. Eu tenho que entender o que eu tenho que fazer, mas eu preciso compreender, ou seja, eu preciso trazer isso para dentro de mim e fazer uma reflexão. O que eu preciso trabalhar em mim? Porque se eu não compreendo isso, a cura que se provavelmente faça, ela volta como Jesus fala, né, nas passagens. Ele curava as pessoas voltavam a fazer as mesmas coisas e voltavam a ter o problema. Então, nosso objetivo é nos transformarmos. E a gente só consegue se transformar quando a gente se auto-observa para se autoconhecer. Porque aí a gente faz esse entendimento e essa compreensão. Se você não compreender, a mudança não acontece. E aí você... Continua. Desculpa. Você vai levando o foco para um outro aspecto que eu acho que que a gente vai percebendo a partir do momento, porque tudo o que a gente faz com esforço, com dedicação, com comprometimento, tende a um amadurecimento, né? Então, a gente começa algo, e se a gente tem comprometimento, se a gente tem dedicação, se a gente tem esforço, a tendência é que aquilo que a gente começa de um jeito vá amadurecendo cada vez mais, vai se ampliando, vai se aprofundando. E eu acho que as reuniões mediúnicas, né, tomadas dessa forma, né, por todas as pessoas que se envolvem com elas, vai mostrando para a gente que não é um evento em que encarnados resolvidos, tranquilos, serenos, se reúnem para ajudar desencarnados, desequilibrados, sofredores e necessitados de esclarecimento. Quanto mais o tempo passa e quanto mais a gente vai participando de uma reunião mediúnica e quanto mais a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai percebendo que a reunião mediúnica para o encarnado é isso que você acabou de falar. Ela é uma sessão de aprendizado. Ela é uma sessão em que você escuta o desencarnado, porque ele compartilha com você o que está acontecendo com ele, mas quando você se abre para essa postura do aprender, você começa a identificar na fala do desencarnado sentimentos, emoções e atitudes que você surpreende em você mesmo. E você muitas vezes vai ver que o desencarnado tem ali uma questão que você não pode resolver com palavras ou com qualquer coisa, porque
aquilo nem em você está resolvido. Como é que você vai resolver para o outro? Como é que você vai apontar para o outro um caminho quando aquilo não está pronto em você? Então, essas situações vêm mostrando para a gente que os desencarnados têm sido grandes instrutores para nós desse processo, né, de percepção das nossas vulnerabilidades, das nossas debilidades. Quando a gente vê um desencarnado chegar a uma reunião enlouquecido de ódio, e quando ele lista para você as razões por sentir o ódio que sente, e você valida tudo, quer dizer, você diz, não, realmente ele tem que estar louco de ódio, né? Passou por tudo isso, como que ele não vai estar odiando? Mas as coisas acontecem, a espiritualidade interfere sempre, e esse desencarnado é trazido à lucidez, e ele é capaz de uma transformação de postura na sua frente. Ele é capaz de uma transformação de perspectiva, e ele é capaz de, às vezes, deixar para trás aquilo que estava há 10 minutos atrás consumindo o ser dele com aquele ódio, e ele é capaz de deixar aquilo para trás. E você olha isso e diz, meu Deus do céu, como está acontecendo diante de mim e como é tão difícil para mim desculpar uma coisa, às vezes, tão pequena. E você vê pessoas capazes... Então, tudo isso leva você a essa reflexão que você está falando, né? Esse olhar para si próprio dentro dessa perspectiva, debilidades, dificuldades, limitações, e a gente começar a se incomodar um pouco com isso a respeito de nós mesmos, né? A gente precisa entender que na reunião mediúnica, as manifestações acontecem por afinidade. Afinidade quer dizer similaridade de características. No livro Nos Bastidores da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda descreve um lugar de muita dor e sofrimento. E ele fala assim, de repente um ponto de luz se acende, uma porta se abre e ela se chama mediunidade. Alguém estende a mão para você, te tira daquele ambiente e diz para você, veja como é dolorido ficar nesse ambiente. Saia daí e venha ajudar esses irmãos que aqui ficaram. Então, aqueles espíritos que se manifestam na reunião mediúnica, ela tem muita afinidade com o psicofônico, com o dialogador, com o sustentador, e ele vai falar muito sobre nós. Essa identificação do problema dele em nós é que nos ajuda a nos transformarmos. É você olhar para aquela dor. Agora, um grande segredo na reunião é você tirar o espírito do foco que ele está preso. Se ele está com ódio de alguém, porque esse alguém fez mal para ele, tirar o foco da pessoa perseguida, porque geralmente o dialogador quer falar assim, você precisa aprender a perdoar, você precisa trabalhar esse sentimento no seu coração, e ele vai ficar com mais raiva do dialogador, porque você não está entendendo a minha dor, né? Então a gente sempre tende a desviar o foco daquilo que ele está preso. Então você fala sobre a família dele, fala assim, e a sua família? Onde está a sua família? As pessoas que te amam. Você vai tirando o foco suavemente de onde ele está preso fixamente naquele evento que aconteceu, que o prendeu, para que ele se liberte. Porque se você ficar preso no que ele está focado, aquele diálogo vai ser improdutivo. Então tem que ser um diálogo tirando ele daquele foco. E sobre tal coisa. E geralmente quando você se conecta à espiritualidade, ela dá um ponto assim, fale sobre tal coisa. Certa vez foi muito interessante que eu estava dirigindo um trabalho e botei uma bala de café na boca e fui andando ali, dirigindo o trabalho. E normalmente quando eu dirijo, eu não dialogo, né? E aí uma médica falou, Marquinhos, tem um espírito aqui que está com vontade de quebrar tudo. Ele parece aqueles trombadinhos de rua. Aí eu cheguei perto dele e falei, seja bem-vindo, meu irmão. E ele cheirou minha boca e falou assim, café. A minha mãe fazia um café delicioso. Cadê a minha mãe? Foi só esse o diálogo com ele. Então você vê que às vezes você tira ele do foco do que ele quer fazer. E aí ele se liberta disso. Isso é muito importante para a gente analisar assim, o que esse espírito está dizendo para mim, para eu colocar em prática no meu dia a dia. Isso é o grande segredo da doutrina espírita hoje. Voltando um pouquinho, Marquinhos, vamos falar das pessoas que não frequentam uma reunião mediúnica, porque são detalhes
do que acontece, né, dentro da reunião mediúnica, com médiuns já preparados ou em estudo, né, que estão aprendendo a lidar com a mediunidade. Mas para aquelas pessoas que estão ainda com uma ideia, né, de fora, que não frequentam uma reunião mediúnica, mas que tem aquela ideia do fenômeno, porque a doutrina espírita ficou muito conhecida através de Chico Xavier, né, daquelas cartas que ele redigia, dos livros que ele escreveu, também muito com relação aos fenômenos. Então, eu estou vendo um parente, pessoas que eram videntes, clareaudientes, né, pessoas que escutavam. E muita gente busca ainda uma casa espírita com a intenção de receber uma mensagem, de ver ou sentir a presença de alguém. E a doutrina espírita, como você está me explicando, né, as reuniões mediúnicas foram mudando um pouco o foco. E hoje você tem menos a importância do fenômeno e mais essa questão do aprendizado. O que uma pessoa que desconhece, que não participa de uma reunião mediúnica, precisa compreender para essa transição? Por que saímos desses fenômenos e hoje estamos mais no atendimento ao desencarnado? E como é que pode, numa reunião mediúnica, ser atendido um encarnado? Isso. As pessoas que vão à casa espírita em busca de fenômenos, por mais que você evidencie um fenômeno, ela sai de lá pouco convencida do que aconteceu. Ela sempre fica questionando se aquilo era real, se é verdade. Se você trouxer uma mensagem psicografada, ela vai começar a procurar erros na mensagem, falhas na mensagem. Quer dizer, aquilo pouco ajuda ela. O nosso objetivo na casa espírita hoje não é procurar fenômeno, é entender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. Irmã Sedufo, ela fala para a gente uma fase que a gente precisa compreender, que é o seguinte: quando você entra na doutrina espírita, entenda bem, você entra na doutrina, a doutrina ainda não entrou em você. A tendência é você projetar. Os meus problemas são os meus obsessores, minhas famílias que não me entendem, meus colegas de trabalho, sempre você projeta. E ela fala, isso é natural, porque é tão difícil você aceitar as suas imperfeições morais, quer dizer, as nossas, né, que a gente projeta nos outros. Porque o ego nos protege para a gente não sofrer. Depois de um período que você continua frequentando as palestras espíritas, vai assistindo aquilo, você começa a se questionar, falar assim, isso aí tem a ver comigo? Será? Você ainda está assim muito no racional, você ainda não sentiu aquilo, está muito no racional. No terceiro, quer dizer, isso é um processo, não acontece assim no estalar de dedos, né? No terceiro momento, você começa a sentir, falar assim, o que eu preciso fazer sobre isso que eu estou ouvindo? É quando você vai a uma palestra e começa a prestar atenção naquele tema da palestra e promover no seu coração uma reflexão sobre aquilo na sua própria vida. Nesse momento, segundo nos diz André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, o espírito que está vinculado a gente faz a mesma reflexão que a gente está fazendo. Porque as mentes interferem de lá para cá e daqui para lá. E nesse momento que a espiritualidade percebe que os dois estão fazendo a mesma reflexão, eles vão lá e separam os dois. E assim, não é que, assim, será que eu tenho obsessor? Falo assim, nós temos nuvens de espíritos à nossa volta. Não precisa ser obsessor, né, especificamente. Depende do que você pensa. Me diz o que você pensa que eu direi com quem tu andas. Então, assim, nós temos sempre companhias. Depende do que eu estou pensando e sentindo, as companhias são parecidas com isso. Então, quando você vai na casa espírita, presta atenção na palestra, faz uma reflexão na sua vida e entende aquilo que é uma necessidade de trabalhar isso no seu coração, o espírito faz a mesma reflexão. É a melhor desobsessão que existe na casa espírita, é a palestra. Porque ali você promove reflexões, ali você trabalha. E quando você vai num grupo mediúnico, você está conversando com o espírito, você começa a se questionar assim, o que ele está falando e é sobre isso que você falou mesmo. Como é que é isso na minha vida, né? Como é que eu estou pedindo para ele perdoar alguém e eu não consigo perdoar uma coisinha pequena, né? É um trabalho que a gente precisa fazer. Agora, as pessoas que vão à casa espírita, eu vou falar sobre como é a comunhão, tá? Para a gente entender melhor. Você chega à casa espírita, a primeira porta de entrada
é o atendimento fraterno. Você vai chegar a conversar com a pessoa, vai falar sobre o que você está sentindo, o que você está desejando e tal, e ele vai geralmente fazer um encaminhamento, ou vai te encaminhar para você assistir palestras públicas, porque às vezes você só precisa disso mesmo. Às vezes ele vai te encaminhar para um grupo de tratamento desobsessivo, apesar do nome tratamento desobsessivo, não quer dizer que você está com um processo obsessivo. E às vezes você está com tristeza, às vezes você está com uma coisa, uma dificuldade na sua vida pessoal. E aquele tratamento vai sendo realizado como? Você entra, toma um passe e vai embora. Se tiver um espírito vinculado a você, seja para um processo obsessivo, seja para uma vinculação, porque às vezes pelo fato de você estar pensando, lendo, assistindo alguma coisa, aquele espírito se vincula a você, mas ele não tem nada a ver com você. Aquele espírito fica ali, ele é acolhido e ajudado. Pelos médiuns daquela reunião, né? Pelos médiuns, depois que termina a sessão de passe. Sim. Primeiro se aplica os passes, todo mundo vai embora, depois a gente fecha a porta e atende os espíritos. E muitos desses espíritos se manifestam, a gente não sabe a quem pertence, né? Porque não identifica, e não é esse o objetivo. No diálogo com esse espírito, a gente encaminha ele para o acolhimento da espiritualidade. E é dessa forma que a gente vai se tratando. Tem outros atendimentos que a pessoa está com problema de saúde. Ela precisa de um tratamento chamado na comunhão de tratamento integral, que são aquelas camas que a gente deita lá na sala Chico Xavier André Luiz, onde lá são tratados mediunicamente a parte perispiritual, porque a parte perispiritual atua no físico e vai ajudar a pessoa com o problema de saúde que ela tem, né? Porque a parte obsessiva ou dessa vinculação com o espírito são nos grupos de tratamentos obsessivos. Mas a parte física, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com depressão, vários tipos de doença, são tratados nessa sala. Então, esses são os encaminhamentos que são realizados para as pessoas. Mas o mais importante é as pessoas compreenderem o seguinte: se eu não me transformo, é muito difícil que o espírito me deixe. Porque a minha transformação vai mostrar para ele que eu sou uma pessoa diferente do que eu fui no passado. E mesmo que esse espírito seja auxiliado pela espiritualidade e conduzido, vem outros porque estão sintonizados com a minha afinidade que ele existe comigo. Então é importante que eu promova essa transformação, mas sempre lembrando, como a irmã se fala, é um processo. Aos poucos você vai entendendo. Por isso que é preciso a gente entender o Evangelho e praticar o Evangelho, porque senão nada muda. Luciene? Eu acho que, assim, existe toda essa questão em torno da reunião mediúnica e essa vinculação às pessoas que procuram o atendimento fraterno e que estão vitimadas por alguma circunstância. Às vezes alguém vai dizer a elas que elas precisam de um tratamento espiritual e que tem algum espírito ali vinculado àquele problema. Eu acho que a gente ainda precisa caminhar muito para avaliar corretamente essa situação, entender a dimensão disso, porque ainda o encarnado ainda se vê muito como uma vítima, uma marionete, né? Alguém que está assim, à mercê do mundo dos espíritos e que os espíritos entram na nossa vida e vão fazendo o que querem dentro da nossa vida e conosco. E isso é uma coisa que atrapalha muito a gente, porque toda vez que a gente vai para esse lugar de vítima, toda vez que a gente se sente nessa condição, a gente abre mão de se assenhorear do problema, a gente abre mão de tomar conta da situação e muitas vezes a gente se distancia até da possibilidade de superar aquilo que a gente está vivendo. Numa reunião mediúnica, às vezes nós vamos atender, vamos conversar com espíritos que estão ligados a pessoas que estão ali fazendo o tratamento no grupo, mas muitas vezes não. Então, às vezes é como o Marquinhos falou, a pessoa vai para a casa espírita para assistir uma palestra. E quando ela está assistindo aquela palestra e ela se abre para aquelas reflexões, ela obriga o espírito que está ali junto dela a
pelo menos prestar atenção nas reflexões que ela está fazendo. E aquelas reflexões que ela, encarnada, está fazendo, podem ser suficiente para colocar aquele espírito numa situação de dúvida, de questionamento sobre ele mesmo, sobre as coisas. E dali ele recebe um convite de um benfeitor. Você não quer ficar para conversar com a gente? Fica aqui um pouco, depois você pode voltar. E aí o encarnado toma o passe dele, vai para casa e o espírito fica ali na casa espírita. E ele é encaminhado para qualquer um grupo que vá funcionar em algum momento ali e que seja um grupo adequado a recebê-lo, pelo que o Marquinhos falou, né, da questão da afinidade. Então, às vezes, você está dialogando com o espírito e a chegada dele à casa espírita foi por um encarnado que sentou ali para assistir a palestra. Quer dizer, o encarnado não fica nem sabendo que ele foi alvo de um auxílio desse da espiritualidade. Por quê? Porque ele só sentou e assistiu a uma palestra. Então, além disso, as pessoas às vezes cultivam a ideia de que a reunião mediúnica ainda é esse ambiente meio mágico, né, de invocação dos espíritos e um lugar, então, para eu encontrar alguém que já faleceu, para eu ter uma mensagem de alguém que eu amo e que já faleceu. E não é bem assim que as coisas acontecem, né? A gente, hoje, as nossas reuniões, elas estão voltadas para essa... Eu falo que a gente segue a pauta espiritual, a pauta é deles. Então, nem sempre você vai sentar-se numa reunião, haverá manifestações mediúnicas, mas pode ser que você saia frustrado porque alguém que você esperava que se comunicasse não se comunicou. E é muito difícil, às vezes, a gente aceitar isso, e é difícil até explicar para a pessoa que nos questiona, né? Poxa vida, mas eu vim aqui querendo e tal, por que não? Então, assim, tudo, no final das contas, tudo isso é aprendizado para todos nós, né? Para todos nós que estamos aqui. É uma coisa importante vocês que não frequentam a casa espírita, o grupo mediúnico, entender que o espírito ele não consegue atuar na parte física da gente, a não ser que você seja um médium de efeitos físicos, são raríssimos as pessoas que têm essa mediunidade de efeitos físicos. Então, o espírito ele só atua na nossa mente, ele se conecta com a nossa mente e transmite aquele pensamento. Por isso que Jesus falou para a gente, vigiai e orai. Vigiar os pensamentos e orar para você se elevar. Por que ele está falando isso? Porque, de repente, vem um pensamento na sua cabeça que você fica se questionando, será que esse é meu? Será que esse é de um espírito? Não tem a menor importância de quem é o pensamento. É bom ou não é bom? Se é bom, ok. Se não é bom, o que eu faço? Elevo o pensamento, faço uma prece e digo, Deus, ajuda a mim com os meus pensamentos e a todas as pessoas que estejam vinculadas aos meus pensamentos. Acolha-nos, ajuda-nos nesse momento. Esse pensamento me traz desconforto, me traz uma impaciência, uma intolerância, uma vontade, uma tristeza. É algo que eu não estou não tendo controle. Então, o espírito só consegue atuar assim, do mesmo jeito. Quando nós fazemos oração, às vezes a gente influencia o espírito a entrar na nossa oração e ser acolhido e ajudado. Muitos espíritos aparecem na reunião mediúnica dizendo o seguinte, essa pessoa que veio, a gente não sabe nem quem é a pessoa, mas essa pessoa que veio aqui se tratar, eu estava passando e de repente eu vi que ela pensava que nem eu. Aí eu fiquei junto com ela, abraçadinho com ela. Ela é tristinha que nem eu. Ninguém gosta dela, ninguém liga para ela. Ela é que nem eu. Aí eu fiquei perto dela. Ele não está obsediando ela. Ele apenas se identificou com ela, na mesma dor. Então a gente se abraça, a gente se fica junto. Só que isso traz uma piora para a pessoa, porque ela já tem um sentimento e potencializa com o sentimento do espírito. Por isso que é importante a gente pensar, aliás, a gente cuidar dos nossos pensamentos. Analisar o que eu estou pensando, porque todo pensamento ele vem carregado por um sentimento. E esse sentimento ele vai ser bom ou ruim dependendo das minhas lembranças do passado. Porque tem determinados pensamentos que são carregados por um sentimento que me traz bem-estar.
Mas esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento para outra pessoa pode trazer um mal-estar, por causa de algo que aconteceu no passado, desse mesmo jeito, que trouxe dor. Então, é muito importante isso. E os espíritos, eles não nos alcançam. É como se você estivesse aqui e o espírito estivesse aqui. Para ele te alcançar, ele tem que se elevar. Ele tem que orar, tem que se elevar. Nós é que, de vez em quando, ficamos chateados, aborrecidos e baixamos nosso padrão vibratório e nos conectamos. Aí você faz a oração que Jesus falou, vigia os pensamentos e ora, você se desconecta. Naturalmente. Não precisa nem a reunião mediúnica, desobsessão, nada. Só de você mudar o padrão vibratório, você se desconecta dele. Então, é preciso que a gente observe esses pensamentos. São bons? Ok. Se são desconfortáveis, se me traz um sentimento de inquietação, oração. Peça ajuda desse modo mesmo. Ajuda a meus pensamentos, a mim, meus pensamentos, todos que estão vinculados a ele. E com certeza, pode ter certeza que isso ajuda. E tem uma coisa que Emmanuel nos ensina, quem quiser aprender, as pessoas gostam muito de ir na casa espírita tomar água fluidificada, né? E Emmanuel disse para a gente assim, ó, quando você quiser fluidificar uma água, segura um copo de água com as duas mãos e pensa no momento que você foi muito amado. A água já está fluidificada. Quer dizer, não precisa necessariamente ir com a sua garrafinha sempre, né? Deixar lá você mesmo em casa, você vê, né? Quanta autocuidado e autorresponsabilidade que a doutrina vem ensinando, né? Porque nós estamos passando aí por uma transição de conhecimentos, de práticas, e muita gente está acostumado com uma mediunidade mistificada, né? Então, a gente sabe que tem a mistificação e o animismo. Uhum. E muita gente também faz reunião mediúnica em casa. Tem muito médium que não tem nenhum conhecimento, né, de mediunidade, nenhum estudo, que eu digo, né, aprofundado, como os que as casas espíritas proporcionam, que botam cartas, fazem algum tipo de atendimento. Por quê? Porque veem, porque escutam, tem a mediunidade. E as pessoas que não conhecem acreditam muito nisso. Tem muita coisa que é mistificação. E tem muita coisa dentro da reunião mediúnica que também é animismo. Explica para a gente o que é isso. Bom, mistificação ela pode ser do médium ou pode ser do espírito. O que seria a mistificação do médium? O médium começa a escrever uma mensagem como se estivesse recebendo do espírito. Ele tem consciência de que não está recebendo a mensagem do espírito. É diferente de fraude. A fraude é quando ele busca um benefício de receber daquilo. A mistificação não. E isso acontece, às vezes, o médium está escrevendo, psicografando mesmo uma mensagem de um espírito, e, de repente, a comunicação se interrompe. Ele continua escrevendo. Aí entra a mistificação, porque ele não está mais recebendo. O animismo é algo que vem do próprio médium. Então, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala dessa parte do animismo. Eu acho que é nos domínios mesmo, né? Que tem aquela... que a médium chega numa reunião mediúnica para se tratar e ela vê o espírito do marido dela da vida passada e começa a dar uma manifestação, como se fosse uma manifestação, né? E o André Luiz fala assim, mas que espírito está vinculado a ela? Eu não estou vendo nenhum espírito vinculado a ela. E o meu mentor espiritual fala, não, isso aí é a lembrança do passado, que o marido dela matou ela e ela começa a reproduzir aquilo que está nela. Mas ela é um espírito que precisa de ser acolhida. Uhum. Ela precisa de ser tratada, né? Então, isso é natural. E a gente precisa entender que a mediunidade, no início, ela é 80% anímica e 20% mediúnica. Quando você vai aprendendo a lidar, vai administrando isso, vai disciplinando a sua mediunidade, ela vai trocando esse percentual. Até chegar um dia que você vai ser, quando você estiver muito bem adestrado na mediunidade, 80% mediúnico e 20% anímico. Porque se você pegar o mesmo espírito manifestando em 3 meios diferentes, parece ser 3 espíritos diferentes. Porque o médium empresta a personalidade dele, a maneira dele, né, de apresentar aquele espírito. Então, o animismo não é um problema. O problema do animismo é quando a pessoa começa só a trazer o problema dela.
E aí ela não tem manifestação, é uma mistura de animismo com mistificação. Ela é como se ela estivesse dando a manifestação de um espírito, mas não tem espírito, e ela está sempre falando das dores dela. Aí você começa a perceber que aquilo é anímico, é dela, não é de um espírito, né? Porque quando ele tem uma dor, você vai tratar essa dor. O dirigente tem que ser muito perspicaz nisso, para não falar, você está com esse problema e afasta do grupo. Não, é um espírito que está precisando de ajuda, né? Então está tudo certo. O que não pode é essa pessoa ficar sempre fazendo esse papel de que estou dando a manifestação do espírito que sou eu. Como sempre assim, falando sempre dos meus problemas, problemas de família, problemas pessoais. E aí você é como se estivesse com um terapeuta, né? Mas ela sabe que aquilo não é uma manifestação espiritual? Ela, não sei se ela é consciente que ela sabe, mas ela sempre traz o assunto é sempre ela. Nós tivemos um caso desse que a moça sempre trazia assim: ajuda ela precisa de ajuda, cuida dela, ela está sofrendo, a família dela não presta atenção nela. É sempre alguém falando sobre ela, sabe? Mas os médios falaram assim, e ela foi em diversos grupos que eu trabalhava e todos os médicos falaram: não tem ninguém com ela, é ela, essa dor é dela. Mas quando você percebe isso, você tem que orientar a pessoa. Ela se fazer tratamento, porque ela precisa de ajuda, né? Ela precisa ser acolhida. Mas ela não é uma médium psicofônica que precisa estar no grupo dando essas passividades dela mesma, né? Uhum. E precisa ser orientada e encaminhada. A outra pergunta que você fez foi... Por que não se deve fazer uma reunião mediúnica em casa? Sim, a gente aprende que na casa espírita existe uma proteção em volta da casa espírita. É uma fita magnética, né, que protege o acesso a barreira magnética, né, que protege o acesso daqueles espíritos que não eram para entrar na casa espírita. É lógico que essa barreira ela é ultrapassada quando você entra de mãos dadas com o espírito obsessor. Ele consegue ultrapassar essa barreira porque você está carregando ele, né? Em volta da sala também tem uma barreira de proteção e em volta da mesa tem outra barreira. E na própria mesa tem a quarta barreira que chamam, que são os próprios médiuns, as orações, e por isso é a importância de você fazer leitura de harmonização, evangelho, né? Para você criar essa proteção em volta dos médiuns. É muito importante a gente compreender isso, porque apesar dessa proteção na casa, em volta da sala e da mesa, no livro Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, no capítulo 15, para quem quiser ir lá ler a história, ele relata 3 grupos mediúnicos na mesma casa espírita. Um grupo mediúnico seguia as orientações de Kardec ao pé da letra. O outro grupo começou a trazer para dentro da casa espírita rituais africanistas. E um outro terceiro grupo começou a trazer coisas tecnológicas, umas coisas inovações, atualizar, como que algumas pessoas falam, precisamos atualizar o espiritismo. E quando ele relata lá no livro a percepção dos espíritos que se manifestavam nos 3 grupos, os 2 que tinham os rituais africanistas e esse atualizado aí, tecnológico, esse negócio todo, não existia proteção. Os espíritos zombeteiros, brincalhões entravam. Já o que mantinha as orientações de Kardec tinha toda a proteção, todo o amparo, dentro da mesma casa espírita. Uhum. 3 salas diferentes. Está no relato do capítulo 15 desse livro, Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, de Manuel Flamengo de Miranda, com Divaldo Franco. Daí a importância da gente conhecer melhor do que se trata uma reunião mediúnica, porque às vezes as pessoas participam de reuniões em casas, né, de pessoas que supostamente têm uma mediunidade e elas procuram para saber o futuro, o que vai me acontecer, né? E às vezes são vítimas de mistificação, não é isso, Martins? No caso aí, mais do que mistificação, né? É fraude mesmo, porque as pessoas cobram, né? Exato. É fraude. Ela inventa essa história para receber um pagamento por isso, né? E aí é fraude. E mesmo as pessoas tendo mediunidade, os espíritos que estão acompanhando elas não estão com objetivos nobres, né? A espiritualidade superior não está ali acompanhando, não é isso?
A espiritualidade superior não dá caminho de pedra para ninguém. Porque é o seguinte, toda a decisão que você toma, toda escolha que você faz, você assume essa responsabilidade. Se a espiritualidade chegar para você e dizer, faça assim, a responsabilidade é de quem? De quem mandou você fazer. Fala, não, eu só fiz o que mandou. A responsabilidade é dele, cobra dele. Então, isso não é espírito superior. O espírito superior gosta de dizer para a gente muitas coisas assim, paciência, tolerância, ora, persevera, né? Eles não podem dizer para a gente, faça tal coisa. Você vai num psicólogo, já viu o psicólogo dizer para você, faça tal coisa? Ele fica provocando em você reflexões. Diz que o bom psicólogo é aquele que você chega com 5 perguntas e sai com 10. Ele que fica promovendo em você reflexões. Então, não tem essa... eu lembro de uma vez, uma mentora espiritual, de uma pessoa que está tratando nosso grupo, ela se manifestou no médium e psicografou a mensagem para essa pessoa que está sendo tratada. Depois ela se manifestou no mesmo médium e disse, meu filho, o que eu vou dizer para você, eu escrevi para você não esquecer. Tudo o que você precisa fazer, você sabe, você estuda, você inclusive ensina. Faça. Ela não disse nada para ele, falou, pratica o que você fala para os outros. Quando ela falou isso para ele, eu falei, ixi, eu também ensino, eu também estudo, né? Aí comecei a olhar para mim, porque se você olhar para o outro, você perde o foco, né? E eu falei assim, nossa, eu tenho que olhar isso para mim, o que eu estou fazendo? Tem hora, Marquinhos, que é melhor a gente não perguntar nada, né? E ficar calado. Mas isso não foi nem perguntado, foi espontâneo. Ela veio, deu mensagem, depois manifestou, falando, o que eu vou falar para você, eu escrevi, para você não esquecer. E quando ela falou isso para ele, eu falei, epa, deixa eu olhar para mim. Deixa eu ver o que eu estou fazendo com o que eu digo para as pessoas, né? Porque o Haroldo Dutra também faz isso, né? Ele grava as palestras dele e depois assiste. Aí o pessoal fala, mas por que você assiste a sua palestra? Eu falo assim, porque eu preciso ouvir o que eu estou falando. Exato. O aprendizado está aí. E é por isso que a gente faz esse programa aqui, depois a gente assiste de novo, né? Porque muitas vezes a gente nem se dá conta daquilo, né, do que foi desenvolvido, um raciocínio, você vai, né, lá na frente, puxa vida, olha só que interessante esse ponto aqui, né? Marquinhos, a gente está chegando aqui no final do programa e eu quero te pedir uma mensagem para os nossos, quem nos assiste, sejam eles médiuns da casa, muitos médiuns nossos, né? Porque a comunhão tem mais de 3.000 médiuns, adoram quando a gente coloca você falando sobre o tema mediunidade. A gente recebe muito e-mail e muito mensagem no WhatsApp sobre isso. Mas fala para médiuns e não médiuns, e também curiosos, interessados no tema. O que é importante a gente observar numa reunião espírita? Digamos que a gente esteja aqui com médiuns iniciantes que vão adentrar, né, nesse mundo da reunião mediúnica. O que é importante observar? Qual o comportamento? O que você salienta na questão da reunião mediúnica? Muito bem. Quando eu entrei na casa espírita, tem uma frase que no início me incomodava muito e hoje eu faço muitas reflexões sobre ela. É muito fácil você entrar no espiritismo. O difícil é o espiritismo entrar em você. E tem uma frase também de Jung, que eu gosto muito. Porque às vezes a gente fica olhando para as pessoas incomodado com atitudes, com falas, com situações que nos incomoda muito. E a gente aprende que aquilo que nos incomoda nos outros é algo que eu preciso trabalhar em mim. Não é o que o outro falou nem o que o outro fez. É o que eu senti com o que o outro fez ou falou. O meu sentimento é meu. Não diz respeito. Então, o que o outro faz é problema dele. O que eu sinto com o que o outro faz é problema meu. E é isso que eu preciso trabalhar. E o Jung tem uma frase que ele diz que é uma coisa fantástica sobre isso. Se você não trouxer para o consciente, quer dizer, se isso te incomodou, isso fala sobre seu passado. Seu passado é de meia hora para trás, é passado. Algo que te incomodou. Aquilo mexeu com você. Às vezes mexe com você e não mexe com mais ninguém. Se você não trouxer isso para o consciente, conversar, acolher isso vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, o que a gente precisa é analisar o que eu sinto em relação a determinadas situações na vida, a determinados comportamentos, às vezes família, às vezes colega de trabalho, que me incomodam.
Porque às vezes eu estou com 10, 20 pessoas na sala, a pessoa fala uma coisa e só eu fiquei incomodado. Porque aquilo falou do meu passado. Porque o sentimento nosso, ele tem muito a ver com o que eu vivi de experiência. Se foi dolorosa ou se foi boa. Porque se eu falar para você assim, eu quero ter um filho. De repente, para você, ter filho é uma coisa traumática. Eu não quero nem pensar em ter filho. Me causa dor, entendeu? Por causa de um passado que aconteceu, de um abandono, alguma coisa. Então, o que é preciso que a gente aprenda? Casa espírita não é para você ir lá buscar fenômeno, não é para você buscar recado do mundo espiritual, porque esse recado só vem de lá para cá, não adianta você pedir. É para você ir lá e tentar entender e compreender o que eu preciso trabalhar dentro de mim, me transformar, me renovar, que eu preciso compreender, porque a gente está aqui com um objetivo único, e é individual e intransferível, cuidar de mim, da minha evolução, do meu crescimento. Seja eu médium na casa espírita, seja eu frequentador da casa espírita, observe as palestras, preste atenção no tema da palestra e faça uma reflexão na própria vida. O que isso está querendo dizer para mim? Quando eu começar a compreender isso, aí o Espiritismo está entrando dentro de mim. E são essas reflexões que vai me trazer crescimento. E nós temos diversas obras que eu gosto muito da série Harmonia Interior, da irmã Cidufo. Inclusive tem um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. É um livro bastante simples para você ler e ajuda bastante. Ela fala o seguinte: eu só consigo fazer reforma íntima com alto amor, porque se eu não fizer com alto amor, eu vou partir para o martírio, eu vou me punir, eu vou me culpar, entendeu? Tudo que eu fiz até agora foi o que me trouxe até o presente, e é com isso que eu tenho que viver. E a reunião mediúnica é uma escola, né? Na hora que a gente começa a participar de uma reunião mediúnica, como médium, né? A gente passa pelo desenvolvimento, pela educação da mediunidade, né? A gente vai aprendendo, quem não tem uma mediunidade ostensiva vai aprendendo a desenvolver isso, né? A perceber os pensamentos, às vezes uma vontade de escrever, uma vontade de desenhar, e isso vai sendo desenvolvido. E é aí que a gente se transforma, né? Porque a gente tem esse contato, como a Luciene falou muito bem, com o mundo espiritual, que somos nós, né? Somos nós que estaremos lá também com as nossas dores, com as nossas questões, buscando um amparo, uma conversa, um atendimento ali, né? Um acolhimento da espiritualidade. Então é importante tudo isso que vocês dois trouxeram, porque a gente mostra que uma reunião mediúnica não é um fenômeno apenas, ela é muito mais sutil, ela vem tratar a nossa alma, né? Então, Marquinhos, queremos agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Também. Marquinhos, é muito bom sempre receber você, acho que você já esteve conosco em outras 2 oportunidades, né? E, como eu te disse, muitos médiums depois nos procuram pedindo esse nosso programa, porque querem assistir e aprender mais. Luciene, obrigada também. Então, para todos vocês que nos assistiram, se vocês gostaram, compartilhem esse conteúdo, deem o like também e comentem, deixem sugestões de temas que a gente está aqui para conversar com vocês. Papo Espírita vai ao ar todas as quintas, às 19 horas. Inscreva-se no canal da Comunhão Espírita de Brasília. Muito obrigada e até a próxima.